Amados, nós vamos continuar hoje a nossa aula de escatologia e nós vamos passar a ver agora o caráter da aliança abrâmica, tá? Como a aliança abrâmica trata da posse da Palestina por Israel, de sua continuidade como nação para possuir essa terra e de sua redenção, a fim de que possa gozar a bênção na terra sob seu rei. É de grande importância descobrir o método de cumprimento dessa aliança. Se é uma aliança literal a ser cumprida literalmente, então Israel deve ser preservado, convertido e restaurado. Se é uma aliança incondicional, esses acontecimentos na vida nacional de Israel são inevitáveis. Vamos procurar compreender o que a gente acabou de falar. A aliança abrâmica era uma aliança pactual com o povo de Israel. Deus retirou Abraão da Mesopotâmia, da região do Iraque, de Babilônia, e formou para si, a partir da semente de Abraão, um povo, uma nação que leva o seu nome, Israel. E Deus, apesar de todas as rebeliões do povo de Israel, Deus tem cumprido incondicionalmente a sua parte na aliança. Então, Deus tem preservado o povo de Israel até os dias de hoje. O que falta agora é a conversão do povo de Israel e a sua restauração. E como nós cremos na literalidade desta aliança e na incondicionalidade da mesma, independente da vontade de Israel, isso vai acontecer. Então, vejamos, para os irmãos que estão acompanhando pela apostila, né? Nós agora vamos passar a observar o elemento condicional no plano da aliança abrâmica. Uai, mas existe, vejamos, se a aliança é incondicional, né? Se a aliança é incondicional, pode existir elemento condicional no plano da aliança abrâmica? Sim. Enquanto Abraão morava na casa de Tera, idólatra, Deus ordenou que ele deixasse a terra de Ur. Embora isso exigisse uma jornada a uma terra estranha e desconhecida. Está lá em Hebreus 11:8. E fez promessas específicas que dependiam desse ato de obediência. Abraão, em obediência parcial, visto que não quis separar-se de sua família, viajou a Harã, Gênesis 11:31. Ele não recebeu nenhuma das promessas ali. Apenas com a morte de seu pai, descrito em Gênesis 11:32, é que Abraão começa a receber alguma parte da promessa de Deus. Pois somente depois deste fato é que Deus o leva para a terra, Gênesis 12:4, e lhe reafirma a promessa original, Gênesis 12:7. É importante observar a relação da obediência com o plano da aliança. Quer Deus instituísse um plano de aliança com Abraão, quer não, isso dependia do ato de obediência de Abraão em abandonar aquela terra. Quando, por fim, esse ato foi cumprido e Abraão obedeceu a Deus, Deus instituiu um plano irrevogável e incondicional. Essa obediência, que se tornou a base da instituição do plano, é citada em Gênesis 22:18, em que a oferta de Isaque é apenas mais uma evidência da atitude de Abraão para com Deus. Walvoord mostra claramente esse fato quando escreve:
Como apresentado nas Escrituras, a aliança abrâmica dependia de uma única condição. Esta é apresentada em Gênesis 12:1. A aliança original baseava-se na obediência de Abraão em deixar a sua terra natal e dirigir-se à terra prometida. Nenhuma revelação adicional lhe foi dada até que obedecesse essa ordem após a morte de seu pai. Na sua entrada em Canaã, o Senhor deu imediatamente a Abraão a promessa de posse definitiva da terra. Gênesis 12:7. E depois ampliou e repetiu as promessas originais. Satisfeita a condição única, nenhuma outra é exigida de Abraão. Tendo sido solenemente estabelecida, a aliança depende agora da veracidade divina para o seu cumprimento. Walvoord cita no capítulo 109, página 37. A existência de um plano de aliança com Abraão dependia do ato de obediência de Abraão. Quando ele obedeceu, a aliança instituída dependia não da obediência continuada de Abraão, mas da promessa de quem a instituiu. O fato da aliança dependia da obediência. O tipo de aliança inaugurada era totalmente desvinculado da obediência continuada de Abraão e de sua semente. Vejamos se isso é uma realidade na aliança com o povo de Israel. Amados, nós vemos o neto de Abraão, os netos. Esaú vai para um lado, Jacó vai para outro, mas Deus faz Jacó retornar à terra prometida. Ali ele amplia as suas fronteiras, ali ele enriquece ainda mais. Por favor, alguém tem alguma pergunta? Qual é a página, pastor, do seu tá? Meu querido, eu estou aqui na página 30 de 101. Quanto? 30. 30. Ok, obrigado. Amados, dando continuidade, pós-Jacó, o que acontece? José vira uma espécie de governador-geral do Egito. Acima dele só estava o faraó. E durante esta passagem, José, em função da fome e da seca em Canaã, José leva seu pai e seus irmãos e tudo que Jacó tinha para a terra de Gósen, no Egito, que havia sido dada por Faraó a José. Lá eles crescem, se multiplicam e formam o embrião da nação de Israel. Depois da morte de José, de Faraó, ao assumir um outro faraó, cerca de 400 anos depois, o povo é escravizado. E, em função da aliança abrâmica, Deus levanta um libertador, que é Moisés. E Moisés retorna para o Egito e traz o povo de Israel rumo à terra prometida. Em todas as coisas, aí vem a história toda do povo de Israel, e nos dias atuais, pós a Segunda Guerra Mundial, pós o Holocausto, Deus faz com que a ONU, recém-criada, no mesmo ano, 1948, ela devolve a Israel parte da Palestina e cria o Estado de Israel. Então, é mais uma profecia que se cumpre, o povo voltando da diáspora. O Estado de Israel é criado
e o povo retorna. Hoje nós temos uma divisão dentro da Palestina, em que parte estão com o povo palestino e parte com Israel. Mas toda aquela terra pertence por direito e herança, segundo a aliança abrâmica, a Israel. E não tenham dúvidas, essas terras voltarão a pertencer a Israel. Tá? Como Deus vai fazer? Não sei. Eu sei que ele vai fazer. Porque até agora, essa aliança abrâmica, a aliança da terra, ela tem sido cumprida desde que foi firmada com Abraão e com sua semente. Argumentos que sustentam o caráter incondicional da aliança. A questão de aliança abrâmica ser condicional ou incondicional é reconhecido como ponto crucial de toda discussão relacionada ao cumprimento da aliança abrâmica. Extensos argumentos têm sido apresentados para apoiar a proposta dos pré-milenaristas quanto ao caráter incondicional dessa aliança. Walvoord apresenta 10 motivos para acreditar que essa aliança seja incondicional. Ele sustenta. Será a hora de travar aqui. Amados, só um minutinho aqui que eu estou com um probleminha aqui na... Pastor, na última aula a gente não já leu isso, não? Não. Já? É isso, eu acho que já, pastor. Ainda mais que é a citação de Walvoord novamente. Não, não. A situação de Walvoord é porque Walvoord é um dos principais teólogos que trata acerca da visão pré-milenarista sobre as alianças, tá? Vitor? Só um minuto, por favor, que eu acabo... Amados, vamos interromper a nossa aula um pouquinho? Eu gostaria de pedir a todos que estivessem em espírito de oração por um jovem de 15 anos de idade que sofreu um acidente de moto terrível, né, o Daniel. Ele sofreu um acidente de moto e, como não tinha nada externo, aí ele demorou cerca de 15 dias, só quando apareceu um problema neurológico que foram levar o rapaz para o hospital. Nós já estávamos numa campanha de oração clamando por esse rapaz e pelo Marco Antônio, irmão da nossa irmã Vângela, e recebemos a notícia agora que o Daniel foi colocado em coma induzido porque ele teve um AVC. Então, eu gostaria que nós estivéssemos levantando um clamor pela vida e pela restauração da saúde desse jovem de 15 anos, que tem uma vida inteira pela frente. Seus pais estão muito tristes, e que nós estivéssemos orando também pela pequenina Maria Fernanda, que tem 3 anos, e que necessita das nossas orações, porque ela se feriu e estava hospitalizada. Amém? Ó Senhor Deus, Pai de misericórdia, Deus amado, querido, Deus poderoso, Deus forte, ó Senhor, entramos na Tua presença novamente, ó Pai, para clamar pela vida do jovem Daniel, Senhor, que teve um AVC agora há pouco. O Senhor, um jovem de 15 anos. Oh, meu Deus, essa família está arrasada, Pai. Entra com providência, Senhor. Envia, ó Deus, anjos
para aquele hospital, para a Santa Casa de Campo Grande, para aquela CTI, Senhor. Ó Deus, entra com providência, Senhor. Mas faz a tua vontade, Pai, não o nosso querer, porque a tua vontade é sempre boa e agradável, Senhor. Ó Deus, faz como lhe apraz, Pai, mas o nosso clamor é no sentido de que tu restaures a saúde desse jovem, Pai. Entra com providência também, Senhor, na vida da Maria Fernanda. Ó Deus, tantas coisas têm acontecido, Senhor, essa pandemia, essa peste horrível que ronda todo o povo, tantos acidentes, Senhor, tantas fatalidades, tantas famílias enlutadas, Pai. Ó Senhor, a mãezinha do nosso irmão Tony faleceu tarde, Senhor. Pai, entra com consolo no coração daquela família enlutada, Senhor. Ó Deus, clamamos, Senhor, a tua igreja clama, Pai. O teu povo clama por ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ó Senhor, clamamos, oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Amados, Deus é maravilhoso, grande, forte, Pai eterno. Eu quero clamar para que o nosso Senhor abrevie esses dias de sofrimento. Continuando a nossa aula. Quesito número 1. Todas as alianças de Israel são incondicionais, com exceção da mosaica. A aliança abrâmica é expressamente declarada eterna e, por consequência, incondicional em várias passagens. Então, na apostila nós temos as referências. A aliança palestina também é declarada eterna. A aliança davídica é apresentada da mesma forma. A nova aliança com Israel é igualmente eterna, com exceção da condição original de abandonar a sua terra natal e dirigir-se à terra prometida. A aliança é firmada sem condições. A aliança abrâmica é confirmada repetidamente por reiteração e por ampliação. Em uma dessas ocasiões, promessas adicionadas se condicionam à semente ou do próprio Abraão. Nada se diz sobre ela estar sujeita à futura de Abraão ou de sua semente. A aliança abrâmica é formalizada por um ritual divinamente ordenado que simboliza o derramamento de sangue e a passagem. E a passagem entre as partes do sacrifício. Essa cerimônia foi dada a Abraão como garantia de que sua semente hereditária, de que sua semente herdaria a terra nas mesmas fronteiras dadas a ele em Gênesis. Nenhuma condição está conectada à promessa nesse contexto. Então, nós vamos avançar para a gente não ver muito tempo. Os irmãos vão lendo, tá? Eu vou dar como lido o restante aqui. Realmente o Iago tinha razão, né? A aula hoje começaria em argumentos amilenaristas contra o caráter incondicional. Então, vamos lá. Ellis, um dos principais defensores da posição amilenarista, sistematiza o pensamento dessa escola de interpretação. Ele apresenta vários argumentos contra o caráter incondicional da aliança. Primeiramente, devemos observar que pode haver uma condição numa ordem ou promessa sem estar especificamente declarada. Vitor, você quer que eu comece a gravar de novo a partir daqui?
Não, pode contar. Pode continuar, né? Tá. Pode. Exemplo disso é a carreira de Jonas. Jonas recebeu a ordem de pregar juízo incondicional, sem nenhuma reserva. 40 dias, Nínive será destruída. A condição não declarada foi pressuposta no próprio caráter de Deus como Deus de misericórdia e compaixão. O juízo da família de Eli, 1 Samuel 2,30, é exemplo notável deste princípio. Assim, eles argumentam que pode haver condições implícitas não declaradas. Em resposta a este argumento, podemos prontamente observar que Elis começa com uma admissão desconcertante. Não existem condições declaradas nas Escrituras nas quais o milenarista possa buscar confirmação de sua defesa. Toda sua posição repousa no silêncio, em condições implícitas e não declaradas. Se os amados lembrarem, quando nós começamos a estudar a escatologia, nós estudamos primeiro os métodos de interpretação da Bíblia. Então, nós temos a interpretação literal e nós temos a interpretação alegórica. Na interpretação alegórica da palavra de Deus, nós deixamos a nossa mente voar. Nós deixamos que o nosso entendimento acerca da palavra, como nós entendemos, sem estar baseado na palavra, sem estar ancorado no que está escrito, possa divagar de acordo com os meus achismos. Certo? O que ocorre? Quando Lutero reforma a igreja, né, quais eram um dos solas? Sola Escritura, ou seja, somente a Escritura. Não existe outra forma de raciocinarmos a palavra de Deus fora da palavra que nos foi revelada, fora da Bíblia. Então, como é que eu posso pensar em condições implícitas e não declaradas na palavra para criar um argumento, para criar uma tese teológica? Né? Do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista ministerial, tá? O método alegórico ele não se sustenta, porque ele não traz um embasamento bíblico para as suas linhas de raciocínio. Tá bom? Esse é o meu achismo, baseado naquilo que a palavra afirma. No caso de Eli, não existe nenhuma relação, pois Eli estava vivendo sob a economia mosaica, condicional em seu caráter e sem relação com a aliança abrâmica. O que o autor está trazendo para nós aqui? Ele traz algumas observações subjetivas acerca da palavra, só que quando nós vamos fazer a exegese correta da palavra de Deus, segundo um método de interpretação literal, o que ocorre aí? Eli não vivia sob a aliança abrâmica, ele já estava sob a aliança mosaica. Já existiam leis que regiam o povo de Israel. Tá? E no caso do povo de Israel, pós-recebimento das leis, pós-aliança mosaica, existiam condicionantes para o cumprimento dessa aliança mosaica. Tá? E o caso de Eli não tem nenhuma relação com a aliança abrâmica, e sim com a aliança mosaica. E o problema de Eli foi que ele fechou os olhos para a impiedade de seus filhos.
Amém? O fato da aliança mosaica ser condicional não significa que a aliança abrâmica também precise ser. E, além disso, no que diz respeito a Jonas, devemos observar que também não existe relação. A mensagem que Jonas pregou não constitui uma aliança e não se relaciona de forma alguma com a aliança abrâmica. Queridos, Nínive era a capital da Síria. Tá? Era uma cidade da Síria. Era um outro povo, um povo com o qual não existia nenhuma aliança da parte de Deus. Tá bom? Era um princípio bem estabelecido das Escrituras, conforme referência, que o arrependimento afastaria o juízo. O povo se arrependeu e o juízo foi retirado. A pregação de Jonas, da qual é dada apenas uma declaração resumida, de forma alguma altera o caráter da aliança abrâmica. 2. É verdade que nos termos expressos da aliança abrâmica, a obediência não é declarada como condição, mas 2 fatos indicam claramente que a obediência estava pressuposta. Um é que obediência é a pré-condição de bênção em todas as circunstâncias. E o segundo fato é que, no caso de Abraão, o dever da obediência é particularmente salientado. Em Gênesis 18, 17, disse claramente que a escolha de Abraão, Deus propôs trazer à existência, por piedosa preparação, uma semente justa que guardaria o caminho do Senhor, para que, em consequência e recompensa de tal obediência, o Senhor cumpra a Abraão tudo o que a respeito dele falou. Mais uma vez, Elis reconhece que as Escrituras não contêm, em parte alguma, nenhuma declaração de condições estipuladas. Embora isso devesse ser em si suficiente, há outras condições concernentes a esse argumento. Primeiramente, é errado declarar que a obediência é sempre uma condição para a bênção. Se isso fosse verdade, como poderia um pecador ser salvo? Amados, vamos lá. Se a obediência, raciocinem comigo, se a obediência é condição para a salvação e não a graça, que é dom imerecido, quem de nós seria salvo? Ninguém, porque a palavra nos afirma que todos pecaram. Pecar é desobedecer a um estatuto, a uma ordem. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Tá? Então, nós precisamos entender como a palavra está escrita e como deve ser a sua literal interpretação. Paulo escreve: não é verdade que a obediência seja sempre uma condição para a bênção. A semente já tem sido desobediente em todas as categorias morais. Mesmo assim, apesar da desobediência, cumpriram-se muitas promessas da aliança. O mesmo princípio de graça é que Deus abençoa os injustos. A segurança do crente é bem independente do valor e da fé humana. Como calvinista, onde está a doutrina de eleição incondicional em que Elis acredita? Amados, segundo os calvinistas, tá? Segundo os calvinistas, eles creem na doutrina da eleição incondicional. Ora, o próprio autor que fala acerca das condicionantes, no caso da ação, da eleição, ele crê que é incondicional. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ele se contradiz até nos seus argumentos. Amém? Mais uma vez, é importante observar que uma aliança condicional que confere certeza ao plano pactual pode conter bênçãos condicionais.
O plano será cumprido, mas o indivíduo recebe as bênçãos relacionadas apenas por ajustar-se às condições das quais as bênçãos dependem. É o caso da aliança abrâmica. Além do mais, já foi dito que, embora a instituição do plano pactual entre Deus e Abraão dependesse do ato de obediência deste em abandonar sua casa, uma vez inaugurada a aliança, ela não impunha condição alguma. E, finalmente, a aliança é reafirmada e ampliada para Abraão depois dos atos definidos de desobediência. Gênesis 12, 10 ao 20 e 16, do 1 ao 16. A desobediência foi vitalmente ligada à aliança abrâmica. Perdão, a obediência foi vitalmente ligada à aliança abrâmica, e isso é demonstrado com clareza especial pelo fato de que havia um sinal, o rito da circuncisão, cuja observância é de fundamental importância. A eliminação do povo da aliança era a punição para quem não o observasse. O rito era em si um ato de obediência. 1 Coríntios 7, 19. Em resposta a essa alegação, é suficiente destacar que o rito da circuncisão dado em Gênesis 17, do 9 ao 14, veio muitos anos após a instituição da aliança e após repetidas reafirmações a Abraão, conforme se vê na referência. Que motivo há em exigir que um sinal diga aliança, quando a aliança está claramente em vigor antes da instituição do sinal? Então, novamente, a partir de um estudo do rito, conclui-se que a circuncisão está relacionada ao gozo das bênçãos da aliança, e não à sua instituição ou continuidade. Walvoord observa: todos concordam em que, para que cada pessoa desfrute da bênção sob a aliança, é em grande parte necessário que haja fé e obediência. Isso é bem diferente de afirmar que o cumprimento da aliança como um todo esteja condicionado à obediência de toda a nação. Alguma dúvida, amados? Relativamente à mesma linha geral de pensamento, Ellis continua: os que insistem que a aliança abrâmica foi totalmente incondicional, na verdade, não a consideram como tal. Isso também é demonstrado pela grande importância que os dispensacionalistas atribuem ao fato de Israel estar na terra como condição prévia da bênção sob essa aliança. Que os dispensacionalistas não consideram a aliança abrâmica totalmente incondicional também se evidencia pelo fato de que jamais ouvimos falar sobre a reintegração de Esaú à terra de Canaã e a completa bênção sobre a aliança abrâmica. Mas se a aliança abrâmica fosse incondicional, por que Esaú foi excluído das bênçãos? Esses dois argumentos podem ser respondidos juntos. Observamos em cada caso que o que se tem em mente é o relacionamento com as bênçãos, não o relacionamento com a continuidade da aliança, como se afirmou anteriormente. As bênçãos eram condicionadas à obediência, à permanência no lugar da bênção, mas a aliança em si vigorava, quer estivessem na terra, quer fossem contemplados ou não com a bênção. Por outro lado, se a desobediência e a retirada da terra anulassem a aliança, não importava se Esaú estivesse permanecido na terra ou não, mas já que as bênçãos cairiam sobre o povo da aliança, Esaú foi excluído porque não estava qualificado para recebê-las, uma vez que não cria nas promessas. Observamos
que a primogenitura, Gênesis 25, 27 ao 34, desprezada por Esaú, era a promessa de que ele seria o herdeiro da aliança. Então, para lembrar, Márcio, Esaú era caçador, foi caçar, perdeu a hora, não conseguiu caçar nada, retorna ao acampamento de seu pai, entendeu? E lá está o seu irmão Jacó, sangue bom, gente boa, né? Não era nada enganador. E Jacó está lá com um prato bonito, guisado de lentilha, né? E Esaú chega com fome e pede um pouco para ele. Esaú fala, não, você quer comer? Abre mão da tua primogenitura em meu favor. E ele, por um prato de lentilha, ele troca ser o herdeiro de Deus na aliança feita com seu avô Abraão. Então, vocês vejam a importância que Esaú dava às promessas de Deus para com seu avô Abraão e seu pai Isaque. Já que essa promessa baseava na integridade de Deus, Esaú deve ser visto como um homem que não cria que Deus pudesse cumprir ou cumprisse a sua palavra. Da mesma forma, a bênção desprezada em Gênesis 27 lhe pertencia sob a aliança, e dela Esaú foi privado por causa da sua descrença, manifesta no desdém em relação à primogenitura. A rejeição de Esaú ilustra o fato de que a aliança era seletiva e devia ser cumprida por meio da linhagem escolhida por Deus. A certeza do cumprimento da aliança não se baseia no fato de ser incondicional, nem seu cumprimento depende da obediência perfeita de homens pecadores. A certeza do cumprimento da aliança e a segurança do crente sobre ela, em última análise, depende totalmente da obediência a Deus. É impossível deixar de notar a mudança completa na linha de raciocínio nesse aspecto. Até aqui sustentou-se que a aliança não será cumprida porque ela é uma aliança condicional. Agora se afirma que a aliança será cumprida com base na obediência de Cristo. Como nossas bênçãos espirituais são resultados dessa aliança, tá? O amilenarista é obrigado a reconhecer algum cumprimento. Se ela tivesse sido abrogada, Cristo jamais teria vindo. Se a segurança oferecida sobre ela fosse condicional, não haveria certeza de salvação, conquanto concordemos largamente que todo cumprimento se baseia na obediência de Cristo. Esse fato não altera o caráter essencial da aliança que tornou necessária a vinda de Cristo. Se Cristo veio como cumprimento parcial da aliança, sua segunda vinda promete um cumprimento completo. Ellis segue outra linha de raciocínio quando escreve a respeito do cumprimento dessa aliança. Com respeito à semente, devemos observar que as mesmas palavras que aparecem na aliança são usadas para a nação de Israel na época de Salomão. Isso indicaria que a promessa foi considerada cumprida nesse aspecto na época de outra monarquia, de ouro, da monarquia. Com respeito à terra, o domínio de Davi e de Salomão estendia-se do Eufrates ao rio do Egito. Israel tomou posse da terra prometida aos patriarcas. Eles a possuíram, mas não para sempre. A posse da terra foi perdida pela desobediência. Ela pode ser cumprida séculos antes do primeiro advento. Eles argumentam agora que a aliança não terá cumprimento futuro porque já foi cumprida historicamente. Na visão amilenarista, o que ocorre?
eles chamam a época de ouro da monarquia israelita para o cumprimento completo da posse da terra, sendo que a promessa de terra, a descendência de Abraão, ela é eterna. Ela é uma promessa eterna. Existem referências bíblicas que afirmam isso. Então, se foi cumprida durante o reino de Salomão, por que o reino foi dividido depois? E depois do dividido, por que tiveram os exílios? E depois, por que o povo foi reunido novamente? Por que o templo foi reerguido? Por que no ano 70 Roma destrói o templo? Aí vem a diáspora, todo o povo de Israel é jogado aos 4 pontos do mundo. E em 1948, cerca de 1.900 anos depois, o povo novamente é reunido em uma terra que oficialmente é dada e recebe o nome de Estado de Israel. Então, amados, a própria história prova esse pensamento é um pensamento um tanto quanto obscuro. Mas ainda, se a aliança fosse condicional, visto que Israel esteve muitas vezes em desobediência entre a instituição da aliança e o estabelecimento do trono de Davi, como explicar algum cumprimento? A incredulidade que se seguiu à era de Davi se não diferenciava da que a precedeu. Se a descrença posterior anulava a aliança, a descrença anterior teria impedido qualquer espécie de cumprimento. O cumprimento parcial das alianças apoia a visão pré-milenar. Qualquer exame das partes da aliança abrâmica que tenham sido cumpridas, parcial ou completamente, apoia a tese de que a aliança deveria ser interpretada como uma aliança literal e incondicional. O método de Deus em cumprir as partes da aliança abrâmica tem sido literal. Primeiro argumento, no cumprimento das promessas pessoais, Abraão foi especialmente abençoado por Deus. Lincoln destacou: Abraão foi abençoado pessoalmente com coisas temporais. Terra, referência. Servos, referência. Muito gado, prata e ouro, referência. Abraão foi abençoado pessoalmente em assuntos espirituais. Tinha uma vida feliz de consagração perante Deus. Referência. Gozava de preciosa vida de comunhão com Deus. Referência. Tinha uma vida de oração constante. Era constantemente suprido por Deus. Possuía paz e confianças decorrentes de uma vida obediente. Ele tinha um grande nome. Ele era um canal de bênção divina para os outros, pois não apenas abençoava o seu lar, sua futura geração, mas o mundo por meio da Bíblia, do Salvador e do Evangelho. A história comprova o fato de que as nações perseguiram Israel, mesmo quando em cumprimento da disciplina de Deus, foram punidas por terem perturbado a semente de Abraão. Foi o caso da bênção e da maldição no caso do massacre de reis, Gênesis 14, do 12 ao 16, de Melquisedeque, de Abimeleque, de Et, em outras experiências na história de Israel, seguem referências. Abraão teve um herdeiro com Sara. A negação de que essas promessas tenham sido cumpridas é pueril, ou seja, chega a ser infantil. Isso é bem ilustrado no Salmo 69. Todas as previsões a respeito da humilhação e da aflição de Cristo foram literalmente cumpridas. O que segue sua morte é visto como cumprimento de alianças,
Pois o salmista diz: porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos as herdará, e os que lhe amam o nome nelas habitarão. Salmos 69, 35 e 36. Assim como o quadro de morte do Messias foi cumprido literalmente, só podemos concluir que o que decorre da morte do Messias também será literalmente cumprido, conforme Peter Aissegre, bibliografia. Não deve haver dúvida de que o método usado por Deus para cumprir historicamente as profecias será o seu método de cumprir todas as profecias, visto que todas as profecias realizadas foram cumpridas literalmente. A coerência exige que esse método seja adotado para as partes proféticas das Escrituras que, por ora, não foram cumpridas. Uma vez que as partes da aliança abrâmica realizadas foram cumpridas literalmente, concluímos que as partes ainda irrealizadas serão cumpridas da mesma forma. Amados, até aqui nós temos que compreender o seguinte: não existe tergiversação sobre o cumprimento literal das promessas, principalmente das messiânicas, que já foram cumpridas. Olhemos, por exemplo, para as profecias messiânicas feitas por boca do profeta Isaías. Jesus verdadeiramente veio como servo sofredor. Jesus foi levantado no madeiro. Todas as profecias acerca de Jesus Cristo se cumpriram. E tu, ó Belém Efrata, e a terra de Naphtali, terra de Zebulon, Judéia dos gentios, verá a grande luz, está lá Nazaré, aonde o Senhor começa o seu ministério. Amados, tudo se cumpriu literalmente. Não existe dúvida alguma acerca disso. Só não enxerga a literalidade do cumprimento quem não a quer enxergar. Amém? Parece bem evidente que os próprios patriarcas entenderam ser a aliança eterna e incondicional, inequívoca e, consequentemente, inevitável em seu cumprimento. A declaração de Isaac a Jacó, quando este partiu, é a seguinte: Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão, a ti e à tua descendência, contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações concedidas por Deus a Abraão. Gênesis 28, 3 e 4. Amados, se nós olharmos para as bênçãos proferidas pelos patriarcas aos seus filhos, nós vamos ver aqui que essa bênção não se tratava somente de uma bênção de pai para filho, e sim da transmissão de uma aliança eterna com Deus. Bem, não dá para ter dúvida nesse ponto. Não é como um filho acorda de manhã cedo ou à noite, né? Aqui em casa a gente ainda tem esse hábito, do filho, bênção, pai. Deus te abençoe, meu filho. Não, não é isso. Como também não é aquela bênção que nós vemos lá em Números, que é a forma como os sacerdotes tinham que abençoar o povo.
que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, e por aí vai. Não. Quando os patriarcas estavam no leito de morte, e no momento em que iam abençoar seus filhos, eles faziam um ritual de passagem dessa aliança eterna de Deus com Abraão, depois de Deus com Isaac, depois de Deus com Jacó e seus filhos. E no que diz respeito a Jacó, a cada filho ele tinha uma bênção diferente. Ele não mais abençoou somente o seu herdeiro primogênito, não. Ele abençoou, Jacó abençoou a cada filho. Então, nós precisamos entender que isso é algo inequívoco. Implicações escatológicas da aliança abrâmica. Uma vez verificado que a aliança abrâmica é uma aliança incondicional feita com Israel, que, consequentemente, não pode ser cumprida, nem abolida, por nenhum outro povo além da nação de Israel, observamos que Israel tem promessas com respeito à terra e à descendência, que determinam o plano de Deus. Os termos da terra e descendência, juntamente com a palavra bênção, resumem os aspectos essenciais da parte escatológica da aliança. Um exame da promessa de Deus a Abraão mostrará a dupla ênfase da promessa. Darei à tua descendência esta terra, Gênesis 12, 7. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Gênesis 13, 15 ao 16. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Gênesis 15, 18. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Tua descendência, a terra, as tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Gênesis 17, 7 e 8. É impossível deixar de concluir que a promessa incluía aspectos relacionados à descendência física de Abraão e aspectos relacionados à terra, a essa descendência. Então, amados, a terra prometida a Abraão e a sua descendência, essa é uma promessa eterna. Então, independente do povo que esteja lá agora, israelenses e judeus, parte dos sírios, né? Porque na Guerra dos 6 Dias, Israel retomou o que já fazia parte do seu território, que eram as colinas do Golã, e que hoje é motivo de guerra eterna com a Síria. Todos concordam, é necessário examinar, então, o raio de ação da descendência e da terra para verificar seu efeito em acontecimentos futuros. Harrier esboça as implicações da aliança e diz: todos concordam em que a aliança abrâmica é uma das principais alianças na palavra de Deus. As perguntas mais importantes em relação ao pré-milenarismo são duas. A aliança abrâmica
promete a existência permanente de Israel como nação? Se nação ainda tem uma perspectiva futura? Segunda questão, a aliança abrâmica promete a Israel a posse permanente da terra prometida? Em caso positivo, então Israel deverá tomar posse da terra, pois nunca a possuiu completamente em sua história. Quem é a descendência de Abraão? Amado, aqui nós vamos estudar algo que é muito importante nós entendermos, tá? Muito importante. Seria evidente a todos os que não tentam deliberadamente perverter o ensinamento claro das Escrituras que a descendência de Abraão necessariamente é o termo aplicado aos descendentes físicos de Abraão. Amados, eu, gentio, tá? Brasileiro, filho de negro, com italiano e alemão, eu posso, porventura, dizer que eu sou judeu descendente de Abraão? Eu, acaso, pertenço a alguma das 12 tribos? Não. Não. Fisicamente, não. Um exame contextual da aliança abrâmica mostra que, em primeiro lugar, ela foi essencialmente ligada à descendência física de Abraão. Isaac. Deus disse a respeito de Isaac, antes que ele nascesse: estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Gênesis 17, 19. De que forma Abraão entendeu o termo descendência aqui? Obviamente, em referência à sua semente física, Isaac e a seus descendentes físicos, Deus não disse que nenhuma bênção espiritual viria sobre os que tivessem fora da descendência física de Abraão, mas que a linhagem física de Isaac herdaria as promessas dadas aos descendentes de Abraão. Nada poderia ser mais simples do que Abraão, Isaac e Jacó terem entendido o termo descendência em relação à sua linhagem física. Qual? E, mais uma vez, o termo Israel, como título dado a Jacó, significando príncipe de Deus, tem sido comumente usado para designar os descendentes físicos de Jacó. Isso parece tão evidente que o leitor ficaria surpreso com a declaração de um importante amilenarista que diz, conduzindo a um extremo quase sem precedentes, o literalismo que caracteriza o milenarismo. Eles insistem em que Israel deve significar Israel e que as promessas do reino no Antigo Testamento dizem respeito a Israel e devem ser cumpridas para Israel literalmente. Podemos frisar que a visão defendida pelos pré-milenaristas dificilmente poderia ser qualificada de extremo quase sem precedentes de literalismo. Por outros, além dos pré-milenaristas, levados pela coerência na interpretação, sustentam que Israel significa apenas o que as palavras dão a entender. Pós-milenaristas, como também Hendrickson, a milenarista mantém essa posição. É importante observar que o intérprete deve distinguir entre as promessas pessoais ao próprio Abraão e as promessas nacionais aos descendentes de Abraão e as promessas universais a todas as famílias da terra. Não se nega que a aliança abrâmica ofereça bênçãos universais aos que não fazem parte da descendência física de Abraão. Mas
se afirma que as promessas nacionais só podem ser cumpridas pela própria nação israelita. Desse modo, a palavra Israel é tomada em seu sentido usual e literal, significando a descendência física de Abraão. Amém? Amados, alguma dúvida? Eu acho que ninguém tem dúvida. Então, todo mundo já sabe tudo da aliança abrâmica, né? Queridos, a nossa aula termina agora, tá? Eu vou estar passando aqui a palavra para o nosso amado pastor Mário, para ele dar continuidade com a aula. É importante nós estudarmos essas correntes e as alianças feitas com o povo de Israel, porque nós precisamos acabar com a mistificação que existe no reino sob determinados aspectos. Promessas nacionais que só podem ser cumpridas pela nação Israel não são extensíveis à Igreja de Cristo, porque não foram firmadas com a Igreja de Cristo. Para a Igreja de Cristo, nós temos outra aliança. Amém? Deus abençoe a todos. Continuemos em espírito de oração pelas pessoas que nós já oramos hoje e por tantas outras que se encontram em leitos de hospitais Brasil afora. Amém, amados? A todos uma semana debaixo das poderosas mãos do Senhor, que todos nós possamos desfrutar da paz e do gozo que só o Senhor Jesus Cristo pode nos proporcionar. Né? Como dizem os nossos irmãos aí do Nordeste, paz e graça. Amém. Deus seja com todos.